Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje estou recebendo aqui, com o maior prazer, um empresário de Joinville, João Conflans, que é o CEO da empresa. O que é a Loopert? Ela foi criada em 2020 com a finalidade de desenvolver a primeira plataforma brasileira para coleta, comparação e monetização de dados via streaming para emissoras de rádio em todo o Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre essa plataforma que dá conta de todo esse negócio e depois a gente vai mostrar com algumas imagens, o João vai mostrar a dinâmica dessa ferramenta, alguns cases com os números, como é que funciona, para vocês entenderem o que é a Loopert. João, muito obrigado por ter vindo de Joinville até aqui, conversar com a comunidade que aqui. Prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, fico muito feliz com o convite, é uma honra estar participando aqui com vocês e vai ser muito bom esse tempo que a gente vai passar juntos para explicar um pouquinho o que a Loopert faz. Então, eu vou começar te perguntando o que é a Metrics, que é o nome da tua plataforma, o que ela monitora, a audiência de streaming rádio. Vamos decodificar isso para quem fica meio distante do streaming de rádio, né? Por favor. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e descobrir o porquê que a gente fez isso, porque o mercado tem uma dor, em especial as rádios. Eu sou do rádio, sou radialista e apresentando programa em rádio, sempre tive uma dúvida. Qual é o público que escuta a rádio? Como que a gente faz para mensurar esse público? E como que a gente entrega informação para os anunciantes de rádio? Uma vez que o rádio ele é analógico, então as ondas são analógicas e fica é impossível você medir quem está ouvindo em tempo real por se tratar de analógico. Sim. Porém, a internet, desde os anos 2000, ela avançou muito rapidamente e a internet hoje está presente em todos os lugares. E o rádio, ele se adaptou rapidamente para a internet. Então, ele é presente hoje na internet. Ele está em todos os lugares, na verdade. E aí, como você já está na internet, transmitindo o som, a comunicação para o streaming pela internet, aí a gente consegue saber quem está ouvindo a rádio. E dessa forma a gente foi construindo um algoritmo, uma plataforma bem robusta para poder identificar isso e apresentar numa dashboard de fácil visualização para o proprietário da rádio. Funciona como o Analytics do Google, que você coloca um código lá no site da empresa e ele começa a monitorar? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Então, exatamente. Se não é bem isso, pode explicar como é que funciona isso? É quase isso, vamos dizer assim. O que nós fizemos? O Metrics, né, a plataforma, no início a gente hospedava o streaming. No início a gente fornecia o streaming porque a nossa tecnologia, ela era proprietária. Então a gente queria fornecer justamente por isso, para ter a centralidade das informações. Mas a gente percebeu que o mercado é muito complicado, porque cada rádio tem um servidor diferente. Então o que a gente fez? Voltamos e fomos estudar como fazer para integrar o Metrics com as diversas plataformas de streaming que tem no Brasil. Sim. E a gente descobriu um jeito de fazer, que é mais ou menos esse código que você falou. A gente informa para o servidor, uma linha de comando mesmo, pede para que ele faça uma instalação específica de uma ferramenta no servidor dele e a partir disso, feito em 2 ou 3 horas no máximo, passa a funcionar como um toque de mágica. Precisa de um mágico para instalar isso? Você é um técnico da NASA ou como é que funciona essa instalação? Hoje já é tudo muito simples. A gente tem API para um profissional que já trabalha com essa área de servidores, digamos, um conhecimento bem básico, né? Ele só precisa colocar esse código dentro do servidor e aí a rádio já está apta a trabalhar com a Loopert. E como é que funciona isso? Cada pessoa que entra na internet por qualquer aparelho, celular, PC, o que for, ele liga na rádio X, na rádio A ou B, você está registrando isso? Tempo real, 100% do dia? Sim, 100% do dia. E aí tem umas regrinhas, tá? Pode ser Alexa, pode ser aplicativo, pode ser agregador. Quando eu falo agregador é quando você vai no Google e coloca lá, quero ouvir rádio, o nome da rádio, o Google vai listar a primeira opção que tem. Quando você clica ali, eu já estou monitorando isso. No caso eu não, a Loopert, né? Sim. Então a gente está monitorando Smart TV, tablet, não importa. De onde esse ouvinte se conectar, a gente sabe de onde ele está vindo. Porém, tem uma situação. A gente só considera um ouvinte de verdade se ele tem pelo menos 1 minuto de conexão. Ele tem que ficar de 1 minuto para mais conectado.
e precisa ser uma sessão humanizada, que a gente chama. Tem a sessão robotizada e uma Você sessão... bloqueia os robôs, não? Exatamente. Tem a sessão robotizada e sessão humanizada. E uma sessão robotizada, ela tem um padrão de comportamento. E a gente conseguiu mapear esse padrão de comportamento dos bots que a gente fala, né? Sim. Sessão robotizada. Então, isso, antes de bater no servidor, a gente tem uma camada de proteção e a gente já desvia esses robôs. Então, a gente consegue entregar 95% de certeza de que aquela informação que o dono da rádio está vendo é pessoa real. Ainda passa 5% por causa da internet. Sim, É algo que, infelizmente, não tem como você bloquear tudo. Mas é um número já absolutamente sensacional. Nós vamos ver isso daqui a pouco no teu trabalho que você vai mostrar aqui. Eu queria te perguntar, vocês falaram também, numa apresentação que eu fui numa emissora com você falou que estavam criando uma maneira de fazer publicidade pela tua plataforma. Como é que funciona isso? Eu posso anunciar via Lupert, eu compro da Lupert o espaço. Como é que funciona isso para veicular numa rádio, 3 emissoras de rádio em Florianópolis, por exemplo? Então, essa é uma... um baita diferencial, né? Exatamente. Essa é a etapa 2 do nosso projeto, né? A Lupert, eu não falei, mas ela é uma startup dividida em 2 fases. A primeira fase é a gente desenvolver o sistema de audiência, que está pronto e consolidado. E a segunda etapa é fazer exatamente isso que você falou. Dar a oportunidade para o radiodifusor colocar uma mídia premium para esse ouvinte que já está absurdamente engajado no streaming, conectado ali na rádio. E que é fiel àquela rádio. Que já passou, a gente chama assim de funil de vendas, ele já passou por tudo, porque ele tem o trabalho de baixar o aplicativo da rádio no seu celular, ele vai consumir aquele programa, as pessoas que ouvem rádio, elas estão engajadas com o conteúdo local da rádio, com o comunicador que está ali, e a gente consegue colocar uma propaganda para aquela pessoa, direcionada, inclusive. Como direcionada? Se a pessoa está na cidade de Florianópolis, por exemplo, a gente consegue colocar uma propaganda específica só para a cidade de Florianópolis. Se esse ouvinte vem de Curitiba, por exemplo, a gente pode bloquear essa propaganda lá para Curitiba, porque não é interessante para esse anunciante daqui. Claro. E aí você tem no lugar do anunciante de Florianópolis, tem um para Curitiba? Ou vai sem... Como é que funciona? A rádio continua tocando sem a propaganda? A rádio continua tocando sem propagandas. Hoje, como é um projeto ainda que a gente está evoluindo, hoje nós conseguimos apenas colocar propagandas por cidade. Né? Por cidades a gente consegue colocar. Mas ainda não conseguimos fazer a geolocalização da onde a pessoa está exatamente. Esse é um projeto que a gente está avançando. Por enquanto, a gente só consegue para a cidade. A inserção da publicidade naquele sistema de pré-roll e mid-roll. O pré-roll, o cara não consegue sair. No mid-roll ele consegue. Então, dá uma ideia da diferença entre os dois. Claro, vamos lá. Então, a gente é movido a desafios. E o pré-roll é parecido com aquela propaganda do YouTube. É parecido com aquela propaganda. Só que no YouTube a gente chama de propaganda pulável. Ou seja, aparece a propaganda e você tem como dar o skip ad. Você pula ela, né? A Lupert é o que a gente chama de propaganda não pulável. Então, ela é embedada, a gente chama. Ela é acoplada junto com o streaming. O ouvinte não percebe que é uma propaganda que está ali de forma invasiva para ele. Ele pensa que aquilo ali faz parte da rádio. Quando termina a propaganda, é mixado a rádio, o que está tocando, seja uma música, seja o conteúdo. E não interfere mais na experiência dele. E o mid? O mid-roll, a gente está agora em processo de desenvolvimento do mid-roll. O mid-roll que nós queremos fazer é diferente dos outros mid-rolls que tem por aí. O mid-roll é uma propaganda que é inserida durante a experiência do ouvinte. Sim, a cada 5 minutos você joga um. Exatamente. Só que no rádio isso não funciona. Não. Então imagina você estar ouvindo de uma transmissão esportiva, o locutor que você gosta, uma música, e no meio entra uma propaganda. Está namorando com a música X não dá certo. Não funciona. Então a gente é movido por desafios. Como que vai funcionar o mid-roll da Lupert? A gente vai integrar o mid-roll da Lupert junto com o break da rádio. Quando a rádio vai para o comercial, a gente vai disparar um comercial digital, que a gente chama. Entendi. E a gente cria para a rádio um segundo espaço completamente novo para ela vender. Sim, uma monetização para ela, efetivamente. Exatamente. E como é que você controla? Você comprova que veiculou junto com aquele comercial, com aquele intervalo, comprova que teve o pré-roll e o mid-roll naquele dia, espaço, né? Você tem um comprovante disso? Sim, temos o comprovante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês.
em tempo real, inclusive. A hora que você lança a campanha desse cliente, né? Vamos chamar aqui um cliente A, ele comprou 10 mil pré-rolls para rodar durante um mês. Na hora que você starta a campanha, já gera um link. Esse link, a plataforma manda automaticamente para o anunciante. O vendedor não tem nem o trabalho de mandar o link. A plataforma já manda direto. Basta ele cadastrar o WhatsApp do anunciante. Sim. Já manda para o WhatsApp, ele clica, já abre na tela do celular e já vai atualizando em tempo real. É bem legal. E a contratação vai direto com a emissora, direto com vocês? O preço já tem uma ideia de CPM? Como é que funciona a cobrança da publicidade? Vamos lá. A gente quer devolver para o rádio poder do rádio ganhar realmente dinheiro com o digital. A gente quer fugir um pouco dessa ideia de CPM. Sim. Porque o CPM, para o digital de rádio, ele fica um valor muito baixo de pré-roll. E a gente entende que não deve funcionar dessa forma, justamente porque o ouvinte de rádio é um ouvinte muito engajado. Ele está ali engajado naquela programação. E esse anúncio é um anúncio muito premium. Antes de ele ouvir a rádio, ele ouve a propaganda. Então, é algo que precisa ser, tem que ser valorizado, né? Então, qual é a nossa proposta? A gente validou isso em 4 praças diferentes e a gente criou um modelo diferente de venda de pré-roll. Ela é vendida como se estivesse vendendo o dial do rádio. Você vende um pacote de inserção. Sim. Então, parte de 550 inserções por mês. Quem vende isso? A rádio ou a rádio pode vender ou a Lupert pode vender. Quem quiser contratar, contrata quem quiser. O preço vai ser o mesmo? O mesmo, não muda nada. Tá. 55 centavos. Entendi. E quem é que tem acesso aos dados da audiência? Porque a audiência é fundamental para agências e anunciantes saber o resultado disso. Quem é que tem acesso a esses números? Então, dados são muito sensíveis, não é? A gente tem um cuidado muito grande nessa parte de divulgação de dados. A princípio, quem tem acesso é somente o assinante. Quem contrata a plataforma, ele tem acesso aos dados da rádio dele e nada mais. Se ele quiser compartilhar esses dados, é por conta do cliente, obviamente. Mas a Lupert, ela resguarda o direito de não divulgar os dados ainda por enquanto. Sim. A gente está estudando esse mercado ainda. Como que a gente pode divulgar isso de uma forma para as agências ainda, mas ainda não temos essa dashboard pronta para divulgar dados de audiência para agências, no caso. Por enquanto é só para as rádios. Porque o Instituto Kantar, ele lista os assinantes que compram pesquisa, sei lá, 10, 15 emissoras, ele emite um boletim todo mês. Primeiro lugar, com tantos por minuto, tá, e vem, todo mundo tem acesso à audiência de todo mundo. Você tem planos de criar algo assim ou está longe disso? Não. Então, nesse caso, dessa forma que você falou, hoje já funciona assim. Se você tiver 10 clientes, você pode fazer Sim, hoje sim. Hoje, como é que funciona a nossa política? Hoje nós estamos aqui em Florianópolis, né? Nós atendemos 3 emissoras em Florianópolis. As 3 emissoras têm acesso ao gráfico de audiência entre elas, mas os dados sigilosos de ouvinte, de tempo médio de conexão, cada uma guarda-se para si. Claro. Mas no gráfico lá, você consegue ver o desempenho dos concorrentes em tempo real. Que bom, isso sim. Que bom. É isso que a gente queria fazer. A gente queria criar alguma coisa que o radiodifusor pudesse olhar. Caramba, como é que é a minha audiência? Como é que eu tô? Como é que esse locutor está desempenhando? Perfeito. Como é que funciona? E o anunciante também? Estou anunciando na rádio errada. Deixa eu entrar nessa rádio que está melhor que aquela. Quer dizer, exatamente. Muito bom. Então, vamos ver isso? Vamos lá. Pode demonstrar isso para a gente? Vamos dar uma olhadinha, sim. Então, vamos lá. Vamos começar a entender o Metrics. Vamos lá, Jailson. Essa tela aqui é a tela que mostra a concorrência das emissoras que são assinantes da plataforma na praça. Então, vamos imaginar que nós temos ali uma cidade, vamos chamar lá Londrina. Lá a gente tem 4 rádios que são assinantes. Então, aqui nesses gráficos é a Rádio 1, Rádio 2, Rádio 3 e a Rádio 4. Ó. Ali tem os horários que ela vai oscilando a audiência, os horários em que ela vai perdendo força, o horário que ela vai subindo. Em algum momento onde teve alguma oscilação de queda de streaming, queda de sinal, ele consegue ver tudo em tempo real, inclusive aparecendo o nome dos programas. Essa é a tela que fica aparecendo para cada rádio assinante. Sim, 24 horas por dia. De quanto em quanto tempo que dali? A cada 20 minutos? Isso, exatamente. A gente consegue fazer essa leitura a cada 20 minutos. Okay. A gente vai atualizando. Nessa tela aqui, ó, é uma tela da audiência única sem os concorrentes.
Tá. Essa tela aqui é para o radiodifusor ele acompanhar a evolução da sua audiência ao longo do dia sem a presença de sessões robotizadas. Essa é uma grande diferença. Perfeito. Que rádio que é aquela ali? Esse azul? Essa aqui eu não posso dizer o nome da rádio, mas é uma rádio nosso cliente. Vamos dizer assim, o horário máximo ali às 10 horas 08 minutos, né? 10 Isso. e 8. Ele tinha 500 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos. Ele estava quase 600 pessoas ali simultâneas. É o acumulado do dia ou é naquele Não, minuto? simultâneo. 500 em tempo real. Sim, 500 simultâneo. naquele momento. Naquele cravado. 500 IPs, né? Exatamente. Não são pessoas, são IPs. Exatamente. Se tiver num supermercado, é um IP. É um IP. Tem 1000 pessoas ouvindo, Só está que contando um. isso, só que exatamente. Nesse caso, sim, se ele transmitir para um alto-falante, sim, né? Só vale uma observação que a gente não faz só validação por IP, a gente faz validação por IP e por cookie de navegação, que é algumas Mas aí os informações. cookies entram nos bots, não entram? Na verdade, os cookies a gente permite a gente inserir algumas informações do navegador para a gente tentar descobrir o máximo possível se esse ouvinte é único ou se ele é um IP que fica Sim. batendo várias vezes ali Entendi. na nossa plataforma. Perfeito. Bom, aqui, ó, nessa tela é a dashboard que fica disponível também para o dono da Isso é de uma emissora. Isso é de uma emissora. Olha que legal ali a informação ó, do tempo médio de audiência, ó, 51 minutos. Isso mostra como o rádio é 50 minutos forte. nas 24 horas. Exato. Então você Todo veja dia isso muda todo com os dia. dados das últimas 24 horas. Exatamente. Todo dia ele está mudando. Ali do lado tem um calendário, né, que você consegue verificar. No caso aí, ó, nessa dashboard, a gente está pegando o acumulado de um mês, tá? 17/2 a 19/3. Então, o que o sistema está dizendo aqui? Está dizendo que essa rádio consegue prender um ouvinte 51 minutos e 34 segundos conectado no seu digital. Em média, por dia, nesse período de 30 Nesse dias, período. na média do mês. Exatamente. E olha só o market share dessa rádio. Ela estava com 32,43% Mas de qual universo? da cidade. Do universo das rádios Das rádios que você monitora. que eu monitoro naquela cidade. E nesse caso, quantos tinha? Quantas rádios são? Eu preciso não aquelas sei essa 4? informação. São aquelas 4? É que assim, mais? eu pedi para o meu suporte colher algumas informações e trazer aqui. Tá. Mas se tem, por exemplo, 5 rádios na cidade, só 3 se são assinantes, o market share é só em relação Só às 3. das 3, ok. Tá? Não E aqui o envolve número as de outras. sessões, o que é? Número de... Ali são total de conexões, total de pessoas que ouviram essa rádio no acumulado de um mês. Ali o número está 123.510. E o número de ouvintes é porque você tem um IP e um cookie pela primeira vez, Isso, naquele mês. naquele mês. Muito bom. E aqui nós Perfeito. temos o horário de pico também, né? O pico de audiência, ó, 520 sessões. Uhum. É bem interessante. Aqui dá para você gerar um relatório de audiência ali de PDF lá em cima. Legal. Tem algumas coisas bem legais aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, o mapa de calor de audiência no acumulado de um mês. Então você percebe que o dono da rádio consegue saber o seu departamento comercial, que a rádio tem uma maior concentração de audiência entre 9 e 11 da manhã. O horário nobre dele. O horário nobre dele. Aqui já é uma tela da campanha que vai para o anunciante. Então veja ali que tem um feirão, né? Feirão a Jorvel, de 15 a 16 de março. 2 dias. Esse cliente, ele contratou uma campanha, na verdade, que ela foi do dia 11/3, se tu olhar lá, ó, 11/3 ao dia 16/3. Sim. É que o feirão foi dia 15 e 16. Você não fez chamadas antes, uma semana de mídia. Exatamente. Então ali tu consegue ver a quantidade, ali não dá para aparecer, mas se você arrastar o mouse em cima, já dá para saber Exatamente quanto. exatamente. E ali aonde as pessoas ouviram, né? São Francisco do Sul, maciçamente foi em Joinville, um pouquinho em Araquari, ali um pouco em Jaraguá do Sul. Certo. A gente consegue saber a idade média dos ouvintes que estiveram engajados, com 46 anos. Ouvinte por gênero femininos, 37%, masculino, 63%. É o perfil da rádio? É o perfil da rádio. A gente bateu, porque a gente monitora o WhatsApp da rádio. A gente consegue fazer a leitura das mensagens e identificação de foto de perfil do ouvinte. E como é que é a LGPD nisso? Ela não é uma forma evasiva, né? Quem entra em contato com a rádio é o ouvinte. Então, Sim. a Lupert não tem... O único processo da Lupert é fazer a detecção, a gente não sabe o telefone. Não divulga, a gente não sabe nem o telefone de quem está mandando. A gente só pega essa informação Uhum. para trazer isso aqui para o anunciante saber. Bom, será que esse programa aqui é interessante para eu anunciar? Entendi. Então, a gente consegue fazer isso. Muito bom. Muito bom, João. Parabéns. Eu Obrigado. acho que a gente conseguiu fazer uma demonstração boa
do que é a sua empresa, o que é a ferramenta. E eu vou te pedir para você, para a gente encerrar a nossa conversa, nos dizer se a ferramenta tem alguma certificadora, alguém que dá um aval de que a tecnologia, de que tudo aquilo que você disse aqui tem um controle, tem toda uma integridade para as pessoas saberem, posso fechar os olhos que está na mão. Tem uma certificação de algum órgão? Então, certificação a gente não tem. A gente tem buscado um aconselhamento com o nosso jurídico para tentar buscar alguma coisa que certifique. O detalhe é que a Lupert é inovadora. Só tem a Lupert que faz isso dessa forma, tratando o rádio dessa maneira, com esse modelo de marketing. Então, algo absolutamente novo. Então, a gente está nesse processo ainda. Porém, todo o nosso código é livre, porque a gente teve que integrar com os servidores, né? Sim. O servidor tem acesso ao nosso algoritmo, não temos nada a esconder, digamos assim, nesse ponto. Os certificadores são os assinantes, as rádios assinantes, que estão felizes. Já tem algum retorno deles? Tem algum feedback que você possa compartilhar aqui? Eu tenho muitos retornos positivos, assim. Pega um só, a rádio famosa, eu tenho um resultado muito bom, assim, que você possa... Sim. A gente tem retorno de cliente nosso que fala para mim, olha, João, antes você trouxe luz aqui para a rádio. E eu, não, na verdade, quem levou foi a Lupert, né? Trouxe luz porque a gente ficava no escuro, a gente não sabia nem quem eram os programas de mais audiência. A gente tinha uma sensação, mas não sabia de números. Sim. Agora a gente consegue se basear. Bom, tenho clientes, por exemplo, que hoje não contratam pesquisa mais. Trabalha só com a Lupert. Pesquisa é importante, é ótimo, excelente, mas nem toda rádio tem condições financeiras de adquirir. Porque a pesquisa ela vai abranger outros meios. Outros meios, né? No teu caso é somente só o digital, né? Digital. Então isso acaba ajudando, principalmente emissoras pequenas. E agora, recentemente, né, a gente tem um caso de uma rádio em Joinville, da rádio, posso até citar o nome, da rádio 89 FM, que foi a nossa rádio parceira que começou conosco, do Rafael Colinho, proprietário, até mando um abraço para ele. Foi o nosso, a gente brinca, né? O Rafael foi o nosso cobaia. Lá em 2020 a gente começou a testar lá na 89 e ele já tem colhido frutos de monetização. Foi a primeira rádio que começou a vender propaganda no seu digital e já tem vários casos lá de anunciante que já estão super felizes com o resultado. Muito bom, João. Te agradeço muito por ter vindo até aqui, conversar conosco, compartilhar o teu baita projeto, puta plataforma, sensacional. Muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para o João fazer o encerramento para a comunidade, deixando uma mensagem aí para a nossa comunidade. Obrigado, Jailson. Obrigado a todos que acompanharam a gente. É um sonho da Lupert devolver para o rádio aquilo que o rádio é, a importância dele no nosso país. 79% das pessoas ouvem rádio ao longo de 30 dias e a gente quer devolver para o rádio essa energia que ele tem tão positiva agora no mundo digital. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lupert, é só procurar a gente no lupert.com. Muito bom, parabéns. Pessoal, até a próxima.